Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Alô, amigos e amigas do esporte, boa tarde, tudo bem? Sextou, com aquele S imenso de Sumareta. Você gosta, você perturba ela porque você gosta. Ela, né, com a vitória do time dela ontem. Deram sorte, viu, Marcelo? Deram sorte, viu? Então, sextou, a gente chegando aqui com mais um TVI News Esportes, pela sua TVI, 20 anos, contando a sua história, hein? Hoje, como vocês já podem ver, estamos recebendo aqui nosso querido Marcelo Bispo, que via desde pequenininho, jogando futebol, saindo aqui da cidade de Itabuna para ir jogar fora, por esse Brasil inteiro. E hoje é o nosso convidado para bater um papo conosco aqui, para falar de futebol, falar também da passagem dele ali pela equipe do Grapiúna Sub-20, já que ele também jogou na equipe do Grapiúna, jogou ali falando com relação à Bahia. Itabuna também, Marcelo? Itabuna também, Itabuna também, primeiro clube. Daqui a pouco ele vai falar tudo aqui pra nós. Nino Black, um forte abraço, boa tarde. Boa tarde, viu, Marcelo? Marcelo, eu não entendo quando você fala que sextou. Por que sextou? Tem o que sextou? Olha, sextou porque a gente pensa logo assim, com o negócio de putaria. Sentar em algum lugar, sim, bater um papo, eu tô sentado, tomar uma água com gás. Com açúcar. Também. Deixar você amargo. Você amargo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, você que é telespectador da TV. E você não é bobo nem nada? Você tá ligado no programa que começa meio-dia, que é de meio-dia a meio-dia e meio. O cara falou que o nome desse programa poderia ser Apertado e Quente. Falei, por quê? O cara falou, porque é apertado, só 30 minutos, e quente de informações. Eu vou aderir a essa ideia dele qualquer dia desse, Marcelo. É um programa que veio para informar você que é gente inteligente, que assiste a gente, das mais verdadeiras informações possíveis do esporte da nossa cidade e região. Hoje, como o Marcelo falou, tá aqui do meu lado com a camisa top de linha, presença pra caralho, Marcelo. O nome dele foi citado aqui no último programa e Marcelo veio hoje aqui, pediu direito de resposta. Claro que tem que ser dado. Marcelo tá aqui para falar de futebol, é um cara que joga futebol. Agora já não tá jogando tanto mais, mas tá passando os ensinamentos que Deus o deu pelo mundo afora, né, Marcelo? E Marcelo tá aqui conosco para esclarecer algumas coisas, conversar sobre bola. Bola, sem semente negativa. Bola. É isso aí. Já pegaram também aqui o boa tarde do Marcelo Bispo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Feliz por estar aqui. Dois ícones do esporte, né? E também da comunicação. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, vamos falar aqui primeiro, antes de entrarmos no assunto Grapiúna, que você passou por lá. O Marcelo, ele é da cidade e saiu com quantos anos para poder ir nesse mundo da bola aí? Rapaz, bem novinho. Uns 15 anos, mas com 17 foi onde realmente eu encontrei maiores passos, né? Onde eu tive realmente outras oportunidades. Bom, você chegou até no Atlético Mineiro, não foi? Isso. Passou quanto tempo por lá? Passei um ano lá. Eu saí do Itabuna, né? Em 2013, depois de uma segunda divisão que a gente quase consegue o acesso. E de lá eu fui pro Atlético, passei um ano. Tinha um pouco mais de tempo de contrato, mas foi um ano bem aproveitoso. Podia ser melhor, mas Deus sabe de todas as coisas. Bom, aqui jogou no Itabuna, Grapiúna, mas quem aqui na Bahia? Itabuna, né? Quase conseguimos acesso. 4 temporadas pelo Grapiúna, onde a gente bateu 2 vezes na porta também do acesso, aos detalhes do futebol. Tive um acesso e um título com o Jequié. Recentemente estava no Porto, onde conseguimos o acesso e o vice-campeonato. Então, tem o próprio Cajazeiras na época, né? Exato. Então, assim, tem alguns times aí, alguns clubes dentro do nosso currículo. Bom, Black, eu fiz essas perguntas aqui pro Marcelo, né? Porque jogou futebol e joga. Então tá apto a estar ali os 4 anos para poder orientar jogadores. Marcelo não tem problema de falar em idade não, né, Marcelo? Quantos anos, Marcelo? Hoje eu tenho 31. Cara com 31 anos poderia estar jogando. Joga ainda. Eu com 31 anos eu estava jogando. Marcelo fininho, pô. Marcelo se cuida. Verdade. Marcelo poderia estar jogando, mas por opção própria não está jogando. Marcelo é lateral. Lateral. Vamos falar com você no tempo presente. Exatamente. Marcelo é lateral esquerdo, né? Isso, lateral esquerdo de origem, mas também às Santa vezes... Inês te ama. Isso, segundo volante ali, né? Eles lembram, Santa Inês te ama. Porque você... Não, porque ele fez o gol do título que o Santa Inês não tinha do Interbairro. O pênalti, o último pênalti que bateu foi ele. Pra quem não sabe, o gol do jogo. Pra quem não sabe, não é fácil bater pênalti, muito menos pênalti decisivo, porque tem pênaltis e pênalti. Por exemplo, 3-0
Qualquer um quer pegar a bola depois de 3-0 para bater um pênalti, você ganhando de 3-0. Agora 0-0, vai pegar a bola para bater? Eu já vi nego ajeitar o meião de costa para a bola para não pegar a bola para bater. Vai bater seu time tendo que ganhar e estando perdendo de 1-0. Pega a bola para bater. Pior ainda se você conhecer o goleiro do lado de lá e souber que ele é bom pegador de pênalti. Tem nego que nem vê a bola. O nome disso é aquele negócio que a gente come que bota o milho e ela estoura. A A pipoquinha. velha pipoca. Marcelo pegou e bateu o último pênalti do Santa Inês. Nós estávamos lá, eu estava trabalhando na época com a rapaziada aqui no qual eu mando um abraço, que era da TV Portal. Nós transmitimos esse jogo, eu estava comentando pela TV Portal, onde o Santa Inês, que a gente fala, linguagem da bola, quebrou o cabaço do Interbairro. Pela primeira vez o Santa Inês foi campeão com um gol que Marcelo bateu o último pênalti, a cobrança de pênalti. E tinha feito o gol no jogo, Isso. eu lembro. Exatamente. E às vezes, talvez no futuro mais próximo a gente possa até vir falar disso, né? Do futebol amador de Itabuna. Que esse programa é para isso. É pra isso, Esse exatamente, programa é pra para falar trazer sobre você de associações, você do futebol amador da cidade, você que tem história ou que está construindo a sua história, né, Marcelo? É verdade, Esse programa é para isso. porta aberta. Esse programa é para divulgar nosso futebol, nossas modalidades, não só futebol. Como temos o carro-chefe, que é tido como paixão nacional, nós divulgamos mais o futebol porque temos mais adeptos ao futebol. Mas esse programa é esportivo para você de Itabuna e região. Verdade. Então, estamos aqui conversando hoje com o Marcelo Bispo, ele que teve uma passagem, né, ali na equipe do Grapiúna. Antes da pergunta aqui, Marcelo, e Nino principalmente, todo jogador de bola, quando ele para, ou é comentarista, ou é jornalista, ali esportivo, ou vira treinador, né? Treinador e também preparador físico, enfim. Tá sempre inserido. Está sempre inserido para estar no futebol, porque o cara sai da bola ali, mas a bola não sai dele. Tá no DNA, Tá né, Marcelo? Lá no DNA. E o nosso querido Marcelo está trilhando também esse caminho como preparador físico e também treinador, né, Marcelo? Exato. Para quem não sabe, eu tô cursando, né? Bacharelado. E não dá um norte para que a gente possa escolher. E eu amo o futebol, né? Como vocês bem sabem. E é onde eu quero seguir. E aí quando a gente fala de ser novo e ainda poder atuar, algumas mentalidades nossas parece que é já de pessoas mais experientes, né? Então eu tenho uma mentalidade que um atleta, e aí entra até quando a gente se fala de futebol na base, hoje o cara tem que se cuidar, né, tem que ter seus predominantes para querer conquistar seus objetivos. Eu sou esse cara que ainda faço isso, porém o meu raciocínio eu já vejo um pouco mais do lado de fora, podendo dar um suporte maior. Suporte esse que, como você falou, tive a oportunidade de viver essa experiência no Grapiúna, mas eu lembro de um auxiliar técnico que eu tive, que se chama Hélio Cabral. Quem não conhece é o pai do Arthur Cabral, que jogou na Fiorentina e hoje, se eu não me engano, está no Benfica. Ele era meu auxiliar técnico lá no Serrano da Paraíba. E você sabe que jogar em time pequeno é difícil, né, Nino? E eu conheço o Serrano de Campina Grande. Isso. Então a gente estava lá, chegamos na semifinal contra o Campinense, time grande, mas o nosso dia a dia não era fácil. E aquele auxiliar ali fazia com que o dia dos atletas fosse leve. Se o cara chegasse com um problema, o cara que estivesse distante da família, ele salvava o dia do cara. Então eu me vejo hoje nesse papel, salvar a vida do atleta, salvar a vida das pessoas que realmente gostam do futebol e que queira fazer acontecer. Então por isso que hoje eu já me vejo um pouco fora do contexto, porque o atleta, né, Nino, enquanto ele está dentro de campo, ele tem um pensamento só em si, é uma realidade, e ele não tá errado não, um pensamento meio que egoísta, e às vezes o cara tem que total, ser verdade. E eu nunca me vi esse tipo de atleta. Quem trabalhou sabe comigo o quanto que eu penso no grupo. Então aquele cara me marcou. E aí onde é que entra? Marcelo, hoje, você cursando bacharelado, hoje eu tenho um MB6 trainer, mas o que você quer dentro do futebol? Futuramente, um preparador físico, que eu acho que é uma área muito top para mim, né? Mas o auxiliar técnico, para mim, ele tem uma função muito importante dentro do futebol. Talvez a mídia não mostre, mas ele é o cara que faz acontecer entre o treinador e o meio porte de atletas. Se não tiver nivelado, não tem ambiente. Black, o auxiliar é aquela ponte, né? É o homem de confiança do treinador, Marcelo. Muitas vezes, o que é para você, na acepção da palavra auxiliar? Vou te dar um auxílio, vou te dar uma ajuda, vou te dar uma força. Tá tudo muito coladinho uma palavra na outra com relação a significado. O auxiliar é aquele que às vezes você tá tão focado aqui que deixa de ver ali. E o auxiliar por trás de você, ele tem a visão panorâmica de tudo. Às vezes você só tem a periférica, você só vê o canto aqui. Periferia, canto. Você vê aqui e vê aqui.
mas não está vendo o central. E o auxiliar vê a periferia e tem tempo de ver a central para te informar o que está acontecendo no âmbito geral. Essa é a grande verdade. Normalmente, Marcelo, o auxiliar é o melhor amigo do treinador. Por quê? Porque o auxiliar não pode querer o lugar do treinador. Ele tem que se contentar com o lugar dele, porque ele foi justamente contratado pelo treinador para ser o auxiliar dele. É o homem de confiança, é o verdadeiro amigo. Mas existem muitos casos, Marcelo, de o auxiliar se desvincular do treinador que ele está auxiliando para ele seguir carreira solo, o que eu acho louvável, que é certo. Você querer alçar novos voos, novos ares, é normal. Você não pode querer derrubar, puxar o tapete de quem está te dando a oportunidade de estar com ele procurando um crescimento. Marcelo, você teve, né, recentemente aí no comando da equipe sub-20 do Grapiúna, inclusive deixando uma boa posição ali, numa zona de classificação. Faz um balanço aí do seu trabalho frente a essa equipe sub-20, Marcelo. Se a gente for pegar um balanço do início do trabalho, onde eu cheguei ali para fazer apenas 15 dias de preparação, eu estava até comentando aí. Você comentou comigo que foi chamado para fazer 15 dias, Black. 15 dias. De preparação física. De preparação física. Acabou sendo o treinador que deixou o time na porta da classificação. E aí eu falei em casa assim para minha esposa, até falei, filha, esses 15 dias aí eu vou fazer os melhores 15 dias da minha vida e eu vou me efetivar. Não sabia como e nem aonde, mas eu ia fazer parte daquilo ali. E foi acontecendo, né? Foi acontecendo e graças a Deus, se a gente for pegar do início do trabalho até esse momento, são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 2 derrotas para uma seleção, né, que disputa campeonatos de nível de intermunicipal, que a gente conhece essa competição que a gente está falando, isso que foi a São José, e perdemos para o Porto na estreia, onde, claro, não tirando o mérito do próprio Thiago Pereira, que é meu amigo, que eu trabalhei junto, houve algumas situações dentro do jogo para que acontecesse aquele placar. Estreia também, ansiedade dos meninos, assim como a minha também, né? Mas foi um grande trabalho prestado ali com a equipe do Grapiúna, e só tenho a agradecer as pessoas que me deram a oportunidade, e principalmente a Deus. Narciso, abaixo de Deus, lhe deu a oportunidade, esteve aqui conosco essa semana. Ontem ou anteontem, Marcelo? Foi ontem. Ontem, não, Narciso. Anteontem, Narciso esteve aqui. Isso, Narciso esteve aqui conosco, falou do seu trabalho. Eu perguntei para Narciso, no lugar de perguntar realmente para comentarmos o que ele ia responder, perguntei o que ele acha do seu trabalho como treinador. Narciso falou que acha que você ainda não está totalmente preparado, mas que você é um menino bom e que ele deu alguns auxílios a você quando você está no Grapiúna. É válido, porque quem ouve é sinal de humildade. E ele falou que você, como preparador físico, sim, já está preparado, mas como treinador ainda precisa de uma rodagem. Marcelo, você como atleta, se você ouve isso, você assistindo na TV, você acharia que ele estava fazendo uma crítica ou um elogio, ou sendo simplesmente verdadeiro sem magoar você? Eu acho que cada um tem sua opinião. Sim. E a base, até dentro do grupo lá, o que eu sempre falava, era 3 palavras que a gente tinha, né? Era a responsabilidade, lealdade e respeito. E se o ser humano não tiver o respeito com o outro, mesmo que você não concorde com a opinião dele, alguma coisa aí tem de errado, né? Mas eu achei super normal a colocação dele, né? É a opinião dele e concordo com ele em alguns aspectos, que eu sou um cara que estou iniciando, que estou buscando, né? Aconteceu de ser treinador e sou muito grato, mas eu acho que todo mundo que está começando um dia pode ser grande também. Com certeza, ninguém começa grande, Marcelo. A escada, ela pode ter 30 degraus, mas ela tem o primeiro degrau, e o primeiro é o mais baixo. Quem tem humildade para subir até o segundo, tem força, coragem e competência para ir até o 30º. É isso. Marcelo, como foi montar essa equipe do Sub-20 do Grapiúna, já que a gente sabe que os trabalhos estavam sendo ali no campo do Kaique, e eu até comentei com o Black aqui ontem, ou anteontem, uma coisa que você treina a semana toda com calçado e ter que no domingo ter que trocar esse calçado. Verdade. Uma dificuldade grande para os atletas. Exato. Por exemplo, no Kaique era chuteira society ou tem society. No domingo tem que botar a chuteira de bio. Como foi formar essa equipe, com auxílio ali do Narciso, para que esteja hoje, praticamente, vamos dizer assim, hoje é líder, não é? Aquela vitória ainda teve seu trabalho, aquela vitória contra o Barcelona, eu falei para você aqui antes. O time ainda tem muito sua cara, a verdade é essa. Exato. Como foi montar essa equipe com esses atletas novos, sonhadores, para disputar essa competição, que é difícil, viu, Black? Mas lidar com base é difícil. Cada um ali tem um sonho. Nós sabemos onde é que finda
o sonho? Onde é que acaba? Onde é que chega? Todos em serem profissionais bem-sucedidos. É o sonho de todos, é a realidade só de poucos. A gente sabe que a verdade é essa. Não é realidade para todos serem jogadores de futebol profissional. Mas sonhar nunca é proibido. E quem sonha tem que correr atrás, igual os meninos estão correndo, e você ajudou na parcela do sonho deles. Responda, Marcelo. Então como foi esse trabalho assim? Trabalho bem gratificante, né? Árduo, mas gratificante. Começou com a preparação física, como nós falamos. Em 15 dias a gente fez um amistoso, foi onde que surgiu a oportunidade de não ter treinador. E aí eu falei, bom, vou fazer um time sólido, um 4-4-2, onde a gente não corra risco e saia em velocidade e consiga ganhar o jogo. E foi pegando forma, foi lapidando dentro dessas ideias aí nossa, né? E graças a Deus foi dando certo, né? E é como você falou, são garotos novos, competição muito difícil, né? E a mentalidade minha foi o quê? Fazer um time sólido. Um time sólido saindo em velocidade e conseguindo impor ritmo lá no campo do adversário, né? Não é um time tanto de toques de bolas, mas é um time que transita na defesa, chega com velocidade no campo do ataque do adversário, fica ali e consegue matar ali mesmo a jogada, né? Se quiser falar. Marcelo, você tem aí em mente 4, eu quero 4 jogadores é uma boa base. Fala 4 jogadores que você teria coragem de indicar para qualquer time, porque qualidade técnica não falta, que estava trabalhando com você agora no Grapiúna. Olha, enquanto o Marcelo responde, cadê Cássio aí? Produção, traga as imagens aí do link, já fui informado aqui que já estão aí com você, não é? As imagens de hoje pela manhã, não é isso? Da equipe já ali se preparando para fazer um recreativo, já que joga amanhã. Joga amanhã contra o Barcelona, 15 horas no estádio. No Mário Pessoa, né? Pessoa, isso. Contra o Barcelona. E aí foi hoje pela manhã, já, inclusive, o pessoal ali já, antes da recreação, é que joga amanhã. O pessoal naquele fute-mesa para descontrair. Pronto, vai falando aí, Alex. Quero saber quatro jogadores que você destacaria, e se alguém de fora perguntasse, você falaria, ó, fulano, ciclano, beltrano e esse aqui. Pode levar que dá conta do recado. Assim, dentro do que eu imagino do que seja o futebol hoje. Com certeza. E aí, do seu conhecimento. Para mim hoje, né, não quero fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. O atleta de futebol, ele não adianta só ter a qualidade. E olhando para esse grupo aí, tem mais de 4 aí de qualidade. Por isso que eu pedi só 4. É isso. Porque eu sei que para estar onde estão com relação à tabela, é porque tem muito mais que 4 de qualidade. Eu pedi 4 que você teria coragem de indicar. Por exemplo, o Marcelo hoje vai para um clube, vai levar 4 atletas. Isso. Levaria o Igor, que é um garoto compromissado, o lateral esquerdo. Isso. Que gosta de treinar, não se poupa, não dá migué, se cuida, né? Sim. Importante. Tem o próprio João da Roça, a gente chama, um garoto jovem, porém faz o que a gente pede dentro de campo, o atacante. Sim. Né? E o próprio Pusk, que é um garoto de Uruçuca, que às vezes é até criticado, mas ele faz o que o treinador pede. Posição. Ele joga de volante, mas no nosso time ele fez 4 funções quando não tinha atletas. Ele jogou de volante, lateral, jogou de ponta e propriamente ponta invertido. Então assim, eu gosto ainda desse... falta um aí. O Coringa, Black. É o velho Coringa. Isso, o velho Coringa. E aí eu gosto muito que chegou com muita personalidade o Pato. Aí onde entra, que é o zagueiro. Sim. Aonde entra, Marcelo, mas você não falou os feros do time. Exato. Que é JP. Pra mim, os feros do time foi o que você falou e agora, os 4. Aí tem JP, tem o próprio Manuel, mas, pô, hoje, se o jogador, e é uma crítica construtiva, espero que eles acompanhem isso aqui, se o jogador não se cuidar, acompanhando. Se o jogador não se cuidar, não tiver o comprometimento com o corpo dele, com o que ele tem que fazer pela família dele, por ele, só vai ser mais um sonho. Eu entendi perfeitamente. O Marcelo falou que a máquina de trabalho é o corpo. E se você não cuida do seu corpo, você vai cuidar do quê? Qualidade técnica só não resolve seu futuro, não. Marcelo falou aqui que tem muitos que são melhores até do que os citados por ele, mas não tem a responsabilidade que tem que ter como atleta futuro profissional, digamos assim. Não adianta ser bom, tem que ser completo, só isso. E o futebol hoje, né, Breck, é assim, eu vejo, né? É muito difícil, tá muito difícil para aquele jogador do interiorzinho, viu? Muito difícil, Marcelo. Quem tiver sua chance... dinheirozinho hoje, meu irmão, você vai aí... E quem tiver sua chance, aproveite, agarre com unhas e dentes, porque chance tá difícil. Jogador tem de montão. Chance tá difícil. E olha, nem sempre o mais qualificado tecnicamente chega.
Às vezes chega o que tem mais vontade, o que tem mais comprometimento, o que se cuida mais, o que é profissional mesmo ainda estando no amador. No sábado, não, foi sábado o jogo, foi sábado, teve Barcelona e Grapiúna no primeiro jogo, né? Esse jogo é da última, dessa primeira fase, onde o Grapiúna venceu, né, pelo placar de 3-1. Você assistiu o jogo? Acompanhei, principalmente o segundo tempo. Caixa pra mais, né? Tinha caixa para mais e parabenizar os meninos, independente de qualquer coisa, né? Exatamente. O trabalho foi feito, eles assimilaram, como a gente até estava comentando. Ficou ainda a respaldo do que a gente fez, até porque eu saí no cargo na sexta-feira. Por isso que eu falei que o time tinha muito sua cara, foi por isso. E aí eu tive uma conversa com o Narciso, claro, que é onde eu falo, onde tem um respeito, tem que haver o respeito, então sempre vai ter o respeito do meu lado. Mas por ter minha ideologia de trabalho, quem me conhece sabe, eu preferi falar assim, tá aqui todo o trabalho, entreguei o time em uma posição muito boa, classificado praticamente, prefiro seguir minha linha de raciocínio, não se compactuar com algumas coisas, mas desejo toda a sorte do mundo para quem estiver lá. Marcelo, você, em algum momento você sentiu que, você se sente que você foi tirado do cargo ou você pediu para sair? Tem coisas que, como nem tudo a gente pode falar, não porque a gente não quer, mas é o respeito, como eu falei. Mas desde a terceira rodada, a segunda rodada, eu já sentia que realmente o que estava me segurando lá era o bom trabalho, sim, junto com os resultados. Isso. Resultado é que segura o treinador, verdade. Eu não fui para essa última rodada porque foi uma escolha minha. Como também eu iria para essa porque ganhamos, eu me incluo porque ganhamos, sim, eu estava no trabalho, sim, né? Porque eu não quis mais dar continuidade. Porque eu acho que, por mais que a gente saiba que tem um trabalho onde tem que ser vendido os jogadores, um trabalho muito top, junto com o Luciano que ele falou, dentro disso tem a visão do treinador. Com certeza, né? De quem trabalha com elenco no cotidiano, no dia a dia. Isso, então, por exemplo, é normal aqui, eu quero que vocês entendam que se eu falar assim, ó, eu quero esse fulano jogando, esse atleta atuando, beleza, mas ele vai atuar dentro da função que o treinador acha que quem está com ele no dia a dia é o treinador. Desde então, você parte desse princípio e mudar para um que seja de que tem que jogar onde eu quero. Você deixou de ser o treinador nesse momento. Então, assim, foi o que eu deixei claro que aonde eu não tenho respaldo, autonomia, e que não seja da forma que eu imagine, dentro do que eles querem também, eu prefiro deixar o trabalho seguir e ficar de longe acompanhando e dando sequência na minha carreira. Eu posso trocar em miúdo, Marcelo? Você que é o âncora? Fica à vontade. Você é o nosso comentarista. Marcelo tem opinião. Marcelo acabou de falar que ele tinha o time dele e trabalha todos, mas os escolhidos para ser os 11 que ganha jogo, porque o que segura o treinador é resultados. E para ele o resultado iria chegar com o que ele tinha para escalar. Mas como o trabalho é feito para vender jogadores, alguém queria que ele colocasse jogadores para vender que no momento ele não estava contando com esse jogador no time titular. E tinha que ter esse jogador em tal posição, inclusive, para que o trabalho dele pudesse continuar. Ele falou, assim não dá para mim, toma o time, muito obrigado, a amizade continua, assim eu não aceito. Tô errado, Marcelo? Não, certíssimo, e é como eu falei, vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Respeito é importante, você falou bem, você mandou bem demais, Marcelo. Hoje, lá na frente, o Grapiúna entra também no seu currículo. Já entrou. Já entrou. Primeiro treinador, primeiro time que você treinou. Sou grato, né? Sou grato ao Grapiúna. O nome tá lá no MID. O time que você jogou. Isso, a equipe que tem mais, eu acho que eu sou o jogador com mais número de jogos, são 4 temporadas. 4 temporadas, verdade. Então, eu tenho essa identidade com o Grapiúna, até mais um pouco, entre aspas, com o time que me revelou, que é o Itabuna, que eu sou muito grato. Eu criei essa identidade com eles. E aí, até dentro do que a gente imagina do que é o futebol hoje, por exemplo, a gente tem o João Paulo aí, né, do Palmeiras, o Fera, né, que dizem. Ele é o da base. Sim, João. João. Você chega ali, deixa o atleta ali, beleza, tá. Mas quando você vai contratar um treinador, você já sabe o que ele vai fazer pela equipe, né? Então fica mais fácil. Quando o Marcelo chegou no Grapiúna, ninguém sabia o norte de jogo. Eu criei o meu. E às vezes as pessoas têm aquele amor pelo 4-3-3 ou aquelas variações, mas o futebol defensivo hoje, ele é muito consolidado em 2 linhas de 4, não tem pra onde correr. O ataque ganha jogo, defesa ganha títulos. Então eu criei dentro ali do Grapiúna Sub-20 essa imagem de um time sólido defensivo,
Mas se você for prestar atenção, até no último jogo que eu não estava, eu assistindo o jogo, tinha momento que o 4-4-2 era invertido. Era 4 atacantes, 4-6 com os 2 laterais encostando nos 2 volantes e 2 zagueiros. Às vezes que eu via demais eles fazendo, por ânsia, falava assim, ó, o outro lateral do lado oposto fecha. Então se tornavam 4-3-3 investidos. Com 4 atacantes, os 2 de dentro, os 2 extremos, os 2 volantes por dentro e os 2 lateral. Eu pedia um para baixar para ficar um 4-3-3 invertido. Porque os números hoje do futebol, quando a gente fala 4-3-3, mas em alguns momentos eles vai ser aquilo mesmo, não vai ter para onde correr. É o 4-4-2 bem montado. E aí aqui é para quebrar o gelo, viu, Black? Sim. Para quebrar o gelo. E aí, eu me lembro do time do rádio. Há 10, 15 anos atrás. Olha o time do rádio de Marcelo, o que ele vai falar, viu? Não, o time do rádio. Irã tá vendo, viu? Irã Roberto. O time do rádio, toda a missão que tinha nas cidades vizinhas aqui, Sim. 15, 14, 8. Tomamos 19 uma época. Não, mas isso aqui, 15, 14, 8, 19, é as horas que começava o jogo, né? Gol. O placar? Porque o time começava com um esquema assim, todo mundo lá atrás marcando. Quando tomava o primeiro, todo mundo ia pra frente. Então ficava 1, 2, 200 na frente lá e a bola entrando no carro. Né? Então era muito gosto. Então, com relação aqui ainda a esquema hoje, o mais utilizado é o 4-4-2, né, Black? Normalmente sim, Marcelo. Como o Marcelo falou aqui, como o seu xará, Marcelo Bispo, falou aqui agora. O time chegou, não tinha nem time ainda. Ele formou o elenco e deu o norte para esse time. Foi. O norte que ele deu, o que é o norte que Marcelo se refere? O esquema, a cara que ele queria levar para o campo. E ele teve as peças, deu o esquema e o mais importante, os jogadores assimilaram o que ele queria. Então, quando os jogadores assimilam o que o treinador pede, tende a dar certo. O Marcelo formou um 4-4-2, que normalmente é o esquema brasileiro, foi o esquema da Copa de 94, com Bebeto e Romário na frente. Ou seja, é o esquema que tem 4 jogadores no meio, normalmente 2 de pegadas mais fortes, de marcação mais forte, um que é inteligente para criar e o outro que também cria, porém chega mais como um terceiro atacante, que... Como ele falou do invertido, às vezes esse 4-4-2 vira 4-3-3 quando você está com posse de bola. É um esquema que muitos jogadores gostam, alguns não gostam porque tem que às vezes sair como saía Zinho na Copa de 94, como o quarto homem do meio, o 4-4-2. Que quando está com a bola, ele sai, Zinho por ser canhoto, sai pelo lado esquerdo fazendo 4-3-3. Quando está sem bola, Zinho fechava para fazer o quarto do meio campo, que era 4-4-2. É um esquema inteligente, interessante e que normalmente você sempre ataca com chance de fazer gol, tanto a bola vindo da direita quanto vindo da esquerda, porque sempre vai ter homens na área, Marcelo. Bom, já estamos chegando aqui no final do programa. Eu só queria pedir a Marcelo aqui se ele teria alguns agradecimentos para fazer, né, pela passagem dele pelo Grapiúna, como é que está aí a cabeça dele, mente, o norte, né, com relação ao futebol, Marcelo. E eu vou dar uma endossada já aqui, né, o tempo tá... Marcelo, tem alguma pergunta que nós não fizemos que você acha que deveríamos ter feito, que se tinha uma resposta preparada? Não, pegando os ganchos das 2 perguntas, eu acho que está definido. O que eu queria mesmo era só dizer que às vezes tem pessoas que tentam induzir algo, mas o que foi falado pelo Narciso ontem aqui eu não vi como ofensa, ao contrário. Não foi ofensa. Né? Foi ofensa. Então, que fique bem claro que a gente tem uma saúde de amizade dentro do normal, respeitosa, e vai ser dessa forma. E fica a minha gratidão a ele, ao próprio Álvaro, né, que é um cara do bem também, cada um com seus, né, mas é um cara que eu tenho meu respeito também. O Ronaldo, que eu desejo toda a sorte no trabalho dele, é um cara que eu tive a honra de trabalhar, jogar e trabalhar, né, então eu só tenho que agradecer, não tenho nada aqui que impor ou falar mal, não. Tem os seus detalhes do futebol, mas os detalhes são dos bastidores. Black, forte abraço. Forte abraço, Marcelo. Obrigado, Marcelo, meu parceiro. Marcelo Bispo, pela presença. Valeu. Você enriquece o programa, acabou de enriquecer o programa com palavras claras, com sinceridade. A gente conhece quando a pessoa está falando a verdade, também conhece quando está faltando com a verdade. Lhe desejo boa sorte, que Deus abençoe seus caminhos, seus pensamentos. Você é um cara de família, quem te vê sabe disso, quem te conhece sabe disso. Eu não vou lhe chamar de menino, mas não sei se tem idade de ser meu filho, que eu tenho 5.0, você tem 31. Tem idade de ser meu filho. Tem. Tomara que as portas se abram para você dentro do seu grau de conhecimento e honestidade. Que você sabe que o prêmio de Deus é maior do que o prêmio do homem na terra. O bônus de Deus é inacabável. Se você merecer, o bônus vem para você.
É isso, Nino. Muito obrigado pelas palavras e é dessa forma que eu penso. Não tem bônus maior do que o bônus de Deus, né? A gente aqui planta nossa semente, ajuda as pessoas que têm que ser ajudadas, mas quem dá o veredito é Deus. Em relação à minha carreira, eu sou um cara que nunca tive pressa para acontecer nada em minha vida, né? Então eu vou continuar estudando, me qualificando, para que quando surja uma nova oportunidade, eu possa estar preparado e fazer da melhor forma possível, como foi de todas as vezes. Beleza, Marcelo. Até segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui de volta para falar de futebol. Essa paixão nossa, Marcelo. E que o Grapiúna seja o seu primeiro degrau, né, nessa carreira que você vai ter por aí. Lembrando que amanhã tem Grapiúna e Barcelona pelo Sub-20. Bicho vai pegar, 15 Marcelo. horas no Mário Pessoa. Tu vai lá? Tem que ir. Vamos lá assistir. Não é? E o profissional joga domingo contra o Vitória da Conquista lá em Lomanto Júnior. E aí preciso perguntar como é que vai esse profissional. Boa sorte para ele, é o que eu tenho para desejar. O treinador já falou que não vai. Falou aqui que vai viajar, que não vai. O treinador falou. Narcísio. Narcísio falou. Narcísio falou que tinha um compromisso. Aqui ele pulou fora. É. Né? Ele falou, não, vou viajar, já estou com a passagem comprada. Não é? Te Então, prepara, viu? Hein? Será? Te prepara, viu? Te prepara. Seu Álvaro, O homem tá rapaz. aqui, Álvaro. O treinador aqui, rapaz. Né? Então, assim, Vitória da Conquista e Grapiúna, domingo, lá no Lomanto Júnior, 15 horas, e amanhã tem Sub-20, Barcelona e Grapiúna. A todos um abraço. TVI, 20 anos contando a sua história.